Queridos, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos nessa noite. Eu convido a igreja para abrir o livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2. Livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Vamos lá? Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 1. Acho que você colocou 1 ou 2. Isso, capítulo 2, versículo 1. Por favor. Vamos lá. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheça as suas obras, o teu trabalho, tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o que, gente? O teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E no versículo 7, você pode dizer, vamos lá? 1, 2, 3. Amém. Graças a Deus pela sua palavra, Pai. Queremos te glorificar por estar nessa noite aqui com os seus filhos, glorificando o teu nome. Fala por meio da sua palavra. Abre os nossos corações para que possamos ser edificados por ela e que o seu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui está uma das cartas às 7 igrejas do Apocalipse. João, ele foi o último apóstolo a morrer. Na verdade, todos os apóstolos foram assassinados, martirizados. E João foi aquele que permaneceu até o fim, até para cumprir a palavra que Cristo falou para João no finalzinho lá do capítulo do seu evangelho. Pedro, naquele diálogo que estava tendo ali com Jesus, perguntou acerca do discípulo a quem Jesus amava. E falou, quanto a esse, o que será dele? Aí Jesus falou assim, se eu quero que ele permaneça, se fosse na linguagem de hoje, o que você tem a ver com isso? Vai você, cumpra seu ministério, porque você vai me glorificar de uma forma, mas João vai me glorificar de outra. Porque eu acho que Jesus não queria dizer que Pedro, ele ia ser crucificado, né, irmãos? Ele ia ser torturado e por escolha, segundo a tradição, ele vai ser crucificado, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Mas João permanece, irmãos. E não foi falta de oportunidades da parte dos algozes para assassiná-lo. Tentaram matar João de várias formas. Há tradições até que dizem que jogaram João de uma ribanceira. Ele foi parar lá embaixo, irmão, todo arrebentado, mas assim como Paulo se levantou e foi pregar o evangelho. A tradição ainda diz que colocaram João dentro de um latão de óleo quente. E parecia que ele estava tomando banho com sabonete, dentro daquele latão de óleo quente, e não morreu. Porque a palavra de Yeshua para ele era que ele deveria permanecer até o fim. E de fato foi o último apóstolo a morrer. E pelo decreto de Domiciano, ele é exilado numa ilha chamada Patmos. E é ali que ele tem a visão do livro do Apocalipse.
Claro que a maioria das coisas que ali estão registradas, que aqui estão registradas no livro do Apocalipse, pelo menos dentro da nossa linha escatológica, são futuristas. A gente acredita que a maioria das coisas que ali estão ainda vão acontecer. No entanto, existem também coisas escritas no livro do Apocalipse que eram de fato para aquela época, mas que não deixa de ser também uma mensagem para a igreja de hoje. São as cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Entendemos que isso de fato foi escrito para aquela época, mas também serve para a igreja então chamada igreja militante. Então João, ele escreve, é Jesus que está mandando essas cartas, e a primeira igreja será a igreja de Éfeso. O que era a cidade de Éfeso? Éfeso era a mais proeminente cidade da Ásia Menor. Falar de Éfeso era como se falar de Nova York, Los Angeles. Era como se falar de Rio de Janeiro e São Paulo. Era uma grande metrópole localizada no rio Cáster, a 3 milhas do mar Egeu. Exatamente ali naquele meio do mar Egeu estava a ilha de Patmos, onde João estava exilado. Dali de Éfeso embarcavam mercadorias através do Mediterrâneo, subindo o Cáster, que era o rio, onde também era distribuído em todo o mundo. Então esse rio que dava acesso ao mar Mediterrâneo, acesso ao mar Egeu, facilitava o comércio do local, e isso fazia com que a cidade fosse muito próspera e também muito avantajada em termos culturais. Tá? O pessoal dali era um pessoal muito inteligente. Éfeso ficava na encruzilhada do mundo, no entanto, também ela era uma cidade livre. E apesar do império ser o Império Romano, a cidade de Éfeso, por ser uma cidade fiel ao Império Romano, passou a ser uma cidade livre. Eles mesmos levantavam seus governadores, e na cidade não havia nenhuma guarnição romana, aquela opressão das guarnições romanas. E é ali também que estava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, a saber, o templo da deusa Artemis, ou o templo da Diana dos Efésios. Aquele templo era um templo majestoso. A Diana dos Efésios era a padroeira da cidade. E era um templo majestoso. O tamanho dele, só de extensão, era como se fosse 2 estádios de futebol. Era algo muito grande, muito tremendo. No entanto, aquele local, em termos religiosos, não servia apenas para adorar a padroeira da cidade. Não servia apenas para adorar a deusa Artemis ou a Diana dos Efésios. Outros deuses eram adorados ali. E as pessoas de má fama gostavam daquele templo. Isso também porque a forma de culto daquele templo, que adorava os deuses e adorava a Diana dos Efésios, tinha também a prática do sexo em forma de culto. E então tinha as prostitutas cultuais. Então a galera do mal, né, irmão? A galera do mundo gostava daquilo ali. Os assassinos negociavam ali. Pessoas de má fama negociavam ali. Orgia cantava solto ali naquele lugar. Então, apesar de ser uma cidade próspera, apesar de ser uma cidade rica, apesar de ser uma cidade abastada, Éfeso, do ponto de vista espiritual, era decadente. Havia um peso só de entrar naquele lugar. Eu lembro que um dia um pastor, ele veio aqui para o Rio de Janeiro, e ele olhou a nossa cidade, né, irmãos? A dita chamada Cidade Maravilhosa, não é isso? Só que ele olhou e ele disse assim, o outro pastor disse para ele: você está contemplando como você estivesse contemplando Sodoma e Gomorra. A palavra diz que a Sodoma era como o jardim do Éden, de tão bonito que era. No entanto, a sua essência era pecaminosa. Então, apesar de ter boa aparência, a cidade de Éfeso era como no Rio de Janeiro. Era uma cidade, infelizmente, a maioria dos habitantes tem uma essência pecaminosa. Mas é nessa cidade, apesar de próspera, materialmente falando, mas pesada espiritualmente falando,
que Deus implanta a sua igreja. E um escritor disse que é melhor desempenhar um ministério nas portas do inferno a desempenhar no coral dos anjos. Ele disse isso. E ali nas portas do inferno estava a dita igreja de Éfeso. É para essa igreja que Jesus vai se dirigir. É para essa igreja que o remetente, o próprio Cristo, vai se dirigir. E ele tem uma apresentação peculiar. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz: aquele que tem na sua mão direita, o que, gente? As 7 estrelas. O que seriam essas 7 estrelas? Isso vai ser explicado no capítulo anterior. As 7 estrelas são os 7 pastores, são as 7 lideranças, são os 7 anjos. Quando Jesus falou que ele tinha nas suas mãos as 7 estrelas, ele estava falando: eu sou o líder maior, eu sou o líder da igreja, sou eu que mando na igreja. As igrejas não são dos pastores. Deus não deu igreja para pastores, Deus deu pastores para a igreja. Eu me assusto quando alguém, talvez de forma maldosa, fala: a minha igreja. Não, a igreja, ela é de Jesus. Jesus exerce liderança sobre a igreja. Ele é o Senhor que está no controle dos pastores. Ele tem a liderança em suas mãos. Só que ele não diz apenas que tem as 7 estrelas em suas mãos. Ele diz também que ele anda no meio dos 7 castiçais. O que seriam os 7 castiçais? As igrejas. O que Jesus está falando aqui? Eu ando em cada cômodo da minha igreja. Eu vasculho, eu analiso, eu observo, eu presto atenção em cada movimento da minha igreja. Eu ando no grupo dos jovens, eu ando nas Déboras, eu ando lá na sala das crianças, eu participo das reuniões, eu andei com vocês em cada, meu Deus, fica até arrepiado, cada cômodo aí do fogueteiro, do falete. Eu sou participativo da minha igreja. Eu sou aquele que anda sobre os 7 castiçais. Jesus está falando: eu sou participante. Não tenha dúvida que ele está aqui também, contemplando cada coração, cada vida, porque escrito está que todas as coisas estão nuas, patentes e reveladas diante daqueles com quem nós vamos tratar um dia. Mas o que era falar da igreja de Éfeso, irmãos? Como eu compararia a igreja de Éfeso? Pensa numa igreja. Talvez a maior comparação aqui não seria, irmãos, aqueles trabalhadores mais administrativos. Eles eram uma infantaria. Fala comigo, uma infantaria. Irmãos, eles eram muito ativos. Letargia não existia na igreja de Éfeso. Pessoas paradas não existia na igreja de Éfeso. Era uma igreja que estava sempre em movimentação. Era uma igreja que sempre estava fazendo alguma coisa. Eu penso como é que era um culto de um dia de domingo na igreja de Éfeso. Irmão, escola dominical, escola bíblica, não faltava ninguém. Todo mundo ia, para não dizer 100%, mas eu aposto que quase 90% ou mais estava na escola dominical. Porque a igreja, para os irmãos terem uma ideia, era tão embasada teologicamente que parar com um crente de Éfeso, meu irmão, você estava parando com uma Bíblia ambulante. Se passasse alguém que quisesse disseminar algum tipo de heresia, qualquer crente de Éfeso chegava: ó, isso aí está errado. Pelo fato de serem bem embasados teologicamente. Eles eram tão embasados teologicamente que eles conseguiam diferenciar um verdadeiro de um falso apóstolo. A palavra diz que eles eram tão bons nesse quesito que eles não suportavam os maus. E isto é uma referência a itinerantes que passavam por aquele lugar. Antes dos itinerantes pregarem, meu pastor, a doutrina daqueles itinerantes eram provadas, para ver se de fato eles tinham condições de pregar naquele púlpito. Vocês estão entendendo, irmãos? Era a igreja de Éfeso. Irmão, se uma heresia era dita, o alarme soava. Alguém chegava e olhava: olha, o que ele igual os bereanos, está entendendo? Ele está falando é heresia.
Isso aí não está de acordo com a palavra de Deus, era rápido. Irmãos, Jesus também vai dizer que eles não suportavam a doutrina dos nicolaítas. Fala comigo, nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Eles vieram de Nicolau. Nicolau, ele tinha uma doutrina, ô Sidney, estranha. Uma doutrina tipo da teologia liberal. Uma teologia que falava, vem como está, permaneça como está, e depois a gente vê como é que as coisas ficam. Nicolau, ele simplesmente tinha uma abordagem teológica de tipo, a gente chamaria hoje de não tem nada a ver, né? Seria hoje o politicamente correto gospel, que hoje tem até o nome, não julgueis. Era exatamente a doutrina de Nicolau, e Jesus fala que ele odiava e gostava de Éfeso, porque Éfeso também odiava. Crente de qualquer maneira não conseguia ficar naquela igreja não, irmão. Crente que não queria coisa séria com Deus não conseguia ficar naquela igreja. Se um crente caía naquela igreja, irmão, a igreja abraçava, sustentava, levantava, colocava aquela pessoa de pé, retomava a pessoa ao corpo. Mas se alguém quisesse continuar no pecado, não suportava, porque era uma igreja muito apegada às coisas de Deus, muito apegada teologicamente, muito ativa teologicamente. Era uma tropa de elite de Deus. Para que os irmãos tenham uma ideia, essa igreja foi fundada por Paulo. Essa igreja, ela foi disciplinada por Áquila e Priscila. Passou por essa igreja um homem chamado Apolo, que a Bíblia vai chamar de poderoso nas Escrituras. Era uma mistura de pastor Henrique com Sidney, com Simone. Era o homem poderoso nas Escrituras. De tanto que o homem, sabe, irmãos, dominava. Para os irmãos terem uma ideia, foi pastor daquela igreja. Paulo, Priscila, Áquila, João, Timóteo. Dava para ser uma igreja ruim, irmão? Para os irmãos terem uma ideia, 8 livros, direto ou indiretamente, na Bíblia, foram direcionados à igreja de Éfeso. 1ª e 2ª Timóteo, Evangelho de João, 1ª, 2ª e 3ª João, o livro do Apocalipse, Efésios, e Paulo, quando escreveu para Corinto, ele escreveu exatamente de Éfeso. Então era uma igreja que tinha 40 anos de existência. Não era uma menina, era uma senhora. E que senhora, irmãos! E que base! E que coisa tremenda! E Jesus, ele começa a elogiar aquela igreja. Eu conheço as suas obras, eu sei o seu trabalho. Sabe o que é trabalho aqui? No grego é kopas. Kopas significa que eles trabalhavam tanto até a exaustão. Ou seja, eles começavam e terminavam. Fala comigo. Eles começavam e terminavam. Não tinha esse negócio de começar projeto e chegar no meio do caminho, não tinha mais projeto. Com Éfeso, não. Eles começavam e terminavam. Um suor santo descia sobre o rosto, Cássio, dos Efésios. Aleluia. E aqui fala mais. Eu sei a sua paciência. Essa palavra paciência, opotumane, do grego. Essa palavra significa ministrar sob estresse. Ministrar sob estresse. O estresse não parava. A pressão não segurava aquela igreja. Se perseguiam eles, aí que eles iam mais à frente. Se tentavam parar eles, ainda que eles iam mais à frente. Nada parava aquela igreja. Eu sei as tuas obras, eu sei o teu trabalho, eu sei a tua paciência. E Jesus elogia aquela igreja. Só que num dado momento, chega no momento, porque se Jesus não tivesse dito isso aqui, qual é o pastor que não gostaria de ter uma igreja dessa, irmão? Qual é o pastor que não gostaria de ter 100% dos membros ativos? 100% de evangelistas? 100% de gente com base na palavra? Qual é o pastor que não gostaria disso aqui? Qual é o pastor que não gostaria de igreja que a pessoa estaria em todos os cultos? Qual é o pastor que não gostaria de uma igreja simplesmente ativa? Se Jesus não tivesse falado isso aqui, eu simplesmente perguntaria: qual é o defeito dessa igreja? Qual é o problema dessa igreja? Aí o dono da igreja: tenho porém contra ti. Essa palavra não mexe com você não, irmão?
Quando alguém chega para você e fala, eu tenho uma coisa contra ti. E ainda mais quando vem de Jesus. Aí que o negócio... Irmãos, imagina aquele banho de elogio. Parabéns, tu é boa, tu faz, é óbvio, pá, pá, pá. Porém, uma coisa tenho contra ti. Meu Deus do céu, irmão. Aí é onde Jesus chega. Deixaste o teu primeiro amor. Irmão, eu vou ser sincero, eu ignorava esse primeiro amor aqui por causa da associação que eu fazia com essa palavra aqui, primeiro amor. Mas depois que eu vi que foi Jesus que falou, eu já vi o negócio é sério. E é mais sério quando a gente entende que Jesus, ele manda se arrepender pela perca do primeiro amor. Olha, se ele manda se arrepender, é porque a perca do primeiro amor é pecado. Fala para alguém aí, a perca do primeiro amor é pecado. Se ele fala se arrependa, é porque pecou. Se ele fala torna a fazer as primeiras obras, é porque pecou. E tem mais. Arrependa-te, pratica as primeiras obras. Não brevemente virei a ti e tirarei o seu lugar. Aí ele vai falar das consequências da perca do primeiro amor. Além de ser pecado, se você não pegar esse primeiro amor, é o que ele fala aqui, ó. E é o tema da mensagem de hoje. Eu tirarei do seu lugar o teu castiçal. Eu tirarei do seu lugar o seu castiçal. Aí eu fui tentar entender isso aqui. O que Jesus estava falando? Ele estava falando, eu vou tirar você desse local. Eu vou te substituir. Eu vou te tirar do destaque. Quer ver uma coisa, irmãos? No tempo que essas cartas foram enviadas, existiam outras igrejas, além das 7 igrejas? Sim ou não? Sim. Não existia a igreja de Corinto, a de Antioquia, e etc, etc. Mas a Bíblia vai falar essas 7 igrejas, porque elas são modelos. Elas estão em destaques. Elas estão aparecendo. Elas estão à frente. Elas estão num local que muitas outras não estavam. Elas estavam com uma oportunidade que muitas outras não tinham. E ele está falando, Senhor, se você não recuperar esse primeiro amor, eu vou te tirar do destaque. Levanta a sua mão aí. Fica com medo de mim não, tá, irmão? Pega no ombro do seu irmão e fala assim, você sabia que Deus te colocou em destaque? Deus te colocou em destaque. Não é para todo mundo ser destacado para pregação, para pastorado, para estar à frente de grupo, para estar à frente de criança, para estar fazendo alguma coisa na casa de Deus. Tem algo escrito assim, Edilson, os anjos desejaram. Não, pensa os anjos lá de cima, como eu queria dirigir esse grupo, hein? Ai, como eu queria pregar hoje, hein? Ai, como eu queria liderar essa igreja, hein? Mas Jesus falou, não vai ser vocês. Eu vou colocar em destaque a minha igreja. Eu quero dizer que você está num local, que você está numa posição que muitos gostariam de estar. Que Deus te destacou entre muitas pessoas. Você pode pegar a tua própria família. Muitos de nós viemos de famílias que ninguém aceitou Jesus. Ou quem aceitou, de repente não teve o destaque que você tem na casa de Deus. Mas Deus, na sua família, te destacou. Alguns aqui se tornaram sacerdote da família. Alguns aqui se tornaram aquele que Deus escolheu entre a família. Quando o negócio fica ruim, é você que eles vão buscar.
Porque Deus, de certa forma, te destacou. Existem pessoas até melhores do que a gente, em muitos aspectos. Tem gente infinitamente melhor do que o Leandro. Tem gente infinitamente melhor do que você. Mas Deus pegou você e falou: você vai estar com os castiçais. Você vai estar na frente. Tem gente que morre de inveja falando: como eu queria, eu sou melhor do que ele, porque ele sim e eu não. Não se trata dele, se trata do Deus que o destacou. Se não recuperar, só que agora é a sentença. Corre atrás do primeiro amor, porque se não recuperar, eu vou te tirar do destaque. Se não recuperar, eu vou colocar outro. Irmãos, é um privilégio. É um privilégio ser porteiro da casa de Deus. É um privilégio limpar o banheiro da casa de Deus. É um privilégio fazer alguma coisa na casa de Deus. Fala para o seu irmão aí: Deus te destacou. Fala. E não foi por você, foi por Ele. Foi a escolha dele, Márcia. Foi Ele que falou: vai ser você. Só que é o seguinte: não deixa o primeiro amor embora. Porque aquela igreja, por que Jesus está falando isso? Porque Jesus está falando: se você não pegar esse primeiro amor, eu vou te substituir. Porque o primeiro amor é algo mais sério do que a gente imagina. Mas Leandro, porque quando falava-se de primeiro amor, eu imaginava o seguinte: eu tenho que voltar ao primeiro amor. Na época que eu evangelizava, teve um dia que eu desci com um grupo de jovens, irmão, desde lá dos Prazeres até a Lapa, evangelizando bêbado, drogado, travesti. A gente até correu dos travestis, mas o travesti queria bater na gente, mas a gente ganhou umas 34 almas para Jesus. Isso é um grupinho de jovens, irmão, do tanto que a gente gostava de evangelizar. E eu falei: Jesus, eu preciso voltar essa pegada, eu preciso voltar essa garra. Então eu associava o meu primeiro amor a essa garra. Alguns associam o primeiro amor ao fato de antigamente cantar melhor, de antigamente fazer melhor. Não, antigamente não tinha nada para mim, eu fazia melhor. Alguns associam o primeiro amor ao fato de ter sido antes mais constantes na casa de Deus. Mas se isso fosse o primeiro amor, Jesus não repreenderia Éfeso, porque ela evangelizava, porque ela fazia obra. Só que ela estava vivendo de performance. O que é performance? Estava vivendo de perfil. Estava vivendo de aparências. Parece que o evangelismo não era mais para Jesus. Parece que o evangelismo era para eles mesmos. Parece que o congresso não era mais para Jesus. Parece que o congresso... Pastor, deixa eu quieto, não vou nem falar isso aqui, né? O primeiro amor é Deus acima de tudo. É a primeira motivação. Eu não evangelizo por mim, eu evangelizo para honrar a Deus. É o que aconteceu ontem. Eu não canto para honrar a mim, eu canto para honrar a Deus. Pregadores, preguem para honrar a Deus e não honrar a si mesmo. Porque há pregadores que honram a oferta, que honram o evento, mas não honram o que Deus quer falar. Há cantores que não estão honrando a Deus, estão honrando outras coisas. Quando a palavra diz: deixaste o seu primeiro amor, ele está falando: busca logo isso. Eu tenho que voltar a ser a primeira motivação. Leandro, você está repetindo isso de novo? Eu estou repetindo de novo, igual o Paulo falou. Por isso não vos canso de vos falar a mesma palavra. E se o Eterno está falando para falar, é porque ele acha que alguma coisa tem que acontecer. Aleluia. Se isso não acontecer, eu vou substituir. Pense em Deus como um técnico de futebol. O jogo está correndo. Ele tem os jogadores de destaques.
Só que existem jogadores no banco de reservas. Fala comigo, Deus tem gente no banco de reservas. E os jogadores do banco de reservas estão doidos para entrar. Os jogadores do banco de reservas estão doidos para jogar. Eles precisam mostrar para o mundo que eles podem fazer melhor. Imagina um jogador chamado Eli. O técnico olhando e falando: Não. Quer ver? Quer ver? 1 Samuel 2, 27 ao 36. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Quer ver? 1 Samuel capítulo 2, versículo 27 ao 36. E veio um homem de Deus, fala comigo, um homem de Deus, a Eli, e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa do teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó. Versículo 28. Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote. Ou seja, eu te destaquei para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso, para trazer o éfode perante a mim. Dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Versículo 29, porque pisaste o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos que ordenei na minha morada, e honra mais os teus filhos do que a mim. Oh, meu Deus do céu. Para vos engordardes dos principais de todas as ofertas do meu povo de Israel. Versículo 30, portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, fala comigo, porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque aos que me honram, porém os que me desprezam serão desprezados. Sabe o que o técnico está falando aqui? Não dá para jogar com pessoas que não me levam a sério. Não dá para as coisas acontecerem com pessoas que não me levam a sério. Eli não estava levando o sacerdócio a sério. Eli não estava levando o ministério a sério. E sabe o que o Eterno está falando aqui? Eu até falei, mas me arrependo. Longe de mim tal coisa. A partir de hoje, eu estou levantando um melhor do que você. E quem foi o melhor do que Eli? Aí o técnico: eu vou procurar um jogador. Técnico, hein, Paloma? Ó, o técnico, vou procurar um jogador. Ó. Santuário. Tem uma mulher lá gritando. Qual é o nome dela? Ana. Me dá um filho! Se o Senhor me der, ele vai ser consagrado ao altar. Gostei. Eu estou precisando de um sacerdote, ela está precisando de um filho. Combinou. Ana queria filho, Deus queria um sacerdote. Combinou. Ele chega e abençoa Ana e nasce Samuel. Essa profecia aqui foi dita antes de Samuel chegar. Sabe o que Deus está falando? Eu já tenho um preparado melhor do que você. Fala para alguém aí, tem alguém melhor do que você. Não posso me orgulhar. Eu não sou bambambam. Eu não sou melhor. Mas Deus, quando mede o ministério, Deus, quando mede a nossa vida, Ele não mede pela nossa aparência e as nossas qualidades. Ele mede pela nossa obediência. Ele mede para ver se de fato eu levo as coisas a sério. É tremendo, irmão. Isso é tão tremendo que em termos de substituição, a palavra vai dizer
que ele é sentenciado, é porque já tirou dali, mas o Eterno continua falando que ia arrancar o braço dele, a linhagem dele. A partir daquele momento, Deus falou: os seus filhos, eles vão morrer. Todas as pessoas que vierem diante de você, eles não vão ficar velhos. Olha que coisa horrível, irmão. E quem está falando é Deus. E o Deus, aqui, irmão, eis que vem dias em que cortarei o teu braço. Fala comigo, misericórdia. E o braço da casa de teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. Não é sério isso, irmão? No versículo 32, né? Você leu, veio o verso 33. O homem, porém, a quem eu não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a tua alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. Ou seja, ninguém vai ficar velho na sua casa. Quem está falando aqui, irmãos, é o dono da igreja. A mesma mensagem lá de Apocalipse, vou tirar o teu castiçal, é a mensagem que ele está dando para Eli. E sabe o que aconteceu, irmão? A palavra se cumpriu. Se cumpriu como? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Meu Deus, lembra quando Davi começou a correr de Saul? Saul ficou irado. Ele se levantou e falou assim, ô Rômulo, ele falou assim: por que vocês estão ajudando Davi? Porque Davi foi auxiliado por Jonatas, por Mical. Muita gente ajudou Davi. E ninguém estava nem aí, porque Davi as pessoas gostavam muito dele. Só que Saul levantou bravo e falou assim: vocês pensam que quando Davi assumir esse reino, vocês vão ter a regalia que vocês têm? Vocês pensam que Davi vai colocar vocês em cargos altos? Isso foi o suficiente para motivar aquele pessoal a perseguir Davi. Davi estava escondido em Nob. Davi estava escondido lá onde estava a casa de Aimeleque. E dentro daquele santuário estava um homem chamado Doeg. Fala comigo, Doeg. Doeg, nos termos de hoje, seria chamado X9. E Doeg estava ali. E quando Saul chegou, você não sabe quem teve aqui. Quem? Davi. E outra coisa, Aimeleque deu provisões para ele, orou por ele, falou da parte de Deus com ele. Aí vem Saul e fala: como é que é esse negócio aí? Rei. E ele dá argumentos. Ele falou: rei, olha, eu não sabia que isso estava acontecendo. Inclusive, se você ver o texto, Davi mente para ele. Falou que ele estava ali por uma causa do rei Saul, e não era. Então, Aimeleque, ele é inocente na situação. Eu não sabia que ele estava aqui fugindo. Então, eu auxiliei ele. Sabe o que Saul falou? Vai morrer você, vai morrer toda a tua família, isso incluindo as mulheres e as crianças. Aí Saul dá um grito e fala: matem os sacerdotes de Deus. E os soldados? Eu não. Tá doido? E o Doeg? Deixa comigo, vai lá, Doeg, deixa comigo. E matou, e naquele dia morreram 85 sacerdotes. Só que aqueles sacerdotes, se você for pesquisar, sabe de quem eles eram filhos? Fala comigo, de Eli. E fugiu um. Qual era o nome dele? Abiatar. E Abiatar, ele fugiu, foi até Davi falando: sabe o que aconteceu? Saul mandou matar, fica tranquilo. Enquanto você estiver comigo, você vai ficar vivo. Tranquilo. E Abiatar, ele vai estar diante de Davi, auxiliando, vai ser um amigo de Davi. Só que quando Davi está bem velhinho, ocorre uma conspiração. Porque o rei deveria ser quem, irmãos? Quem deveria ser o rei, substituto de Davi? Salomão. Só que Adonias, filho de Davi também, ele queria ser rei. E sabe o que ele fez, pastor? Ele fez uma festividade. E ele falou assim: gente, aí começou: eu vou ser o rei de Israel agora. Porque Davi já estava velho, tinha coisas que Davi já não estava mais participando. E o que aconteceu? Quem se uniu à conspiração de Adonias? Joabe e Abiatar. Um poder militar e um poder religioso. Abiatar, esse que escapou, ele simplesmente se uniu à conspiração contra
aquele que seria o sucessor de Davi. Quando Salomão assume, Davi deixa bem claro: meu filho, faça aquilo que eu não tive coragem de fazer. Primeiro mata Joabe, porque Joabe matou inocentes, os filhos ali de Saul, que nem eu tive coragem de fazer, ele foi lá e matou. Faça aquilo que eu não consegui fazer. E outra coisa, não deixe barato para Abiatar também não, porque ele conspirou. Irmãos, Adonias ficou por ali, Salomão só esperando um erro. Aí o Adonias foi logo pedir aquela que estava aquecendo o corpo do rei, queria casar com ela, e foi pedir para Batseba. Batseba vai interceder diante de Salomão. Salomão não gosta, se ira e resolve matar Adonias. Joabe morre, apesar de ter ido para o santuário, ter se agarrado ao santuário, mas mesmo assim é morto. Só fica um, Abiatar, que também é tratado. E a palavra diz que quando Abiatar é morto, vai estar escrito lá: para se cumprir aquilo que Deus disse à casa de Eli. E quem foi o substituto da casa de Eli? Um homem chamado, fala comigo, Zadok. Zadok, ele é o substituto. E quando Deus fala do substituto de Eli, ele fala de alguém que tinha o seu coração, de alguém que faria a vontade do Eterno. E de quem Zadok era parente? De Finéias. E de quem Zadok era parente? De Eleazar. Quem era Finéias e quem era Eleazar? Lembra quando Israel pecou, levantando os 2 bezerros? Moisés desceu e ele falou assim: quem for de Deus, venha para o meu lado. E os levitas foram para o lado de Moisés. E Moisés dá a segunda ordem, porque não adianta demonstrar apenas que está do lado de Deus, é preciso mostrar coragem para obedecê-lo. Ele chegou e disse assim: agora o que vocês vão fazer vai ser pesado. Vocês vão ter que matar os seus irmãos idólatras. E os filhos de Levi foram lá e mataram. E está escrito que a partir desse dia, Levi foi a tribo que simplesmente seria aqueles que exerceriam o sacerdócio para sempre. Meu Deus do céu. É desse grupo de Levi que vem Eleazar. Lembra Balaão? Balaão tentou amaldiçoar o povo quantas vezes? Quem lembra? 4 vezes. Só que quanto mais ele tentava amaldiçoar, mais Deus abençoava. Quanto mais ele tentava prejudicar, mais Deus abençoava. Então Balaque fica chateado e fala: por que não está acontecendo nada? Porque a macumba não está pegando? Porque a bruxaria não está pegando? Aí ele pensa o seguinte: Balaão, ir contra Deus não vai dar. Eu tenho que ver uma forma de me introduzir entre o povo, enfraquecendo o povo, colocando o povo contra Deus, Deus vai contra eles. Olha que cara inteligente, irmão. O diabo é inteligente. E sabe o que ele fez? Mandou pessoas, mulheres, prostitutas, se prostituir com os filhos de Israel. E essas mulheres, elas iam com um ídolo chamado Baal Peor. Fala comigo, Baal Peor. Era um ídolozinho, que eles faziam coisas abomináveis diante elas, as prostitutas, faziam coisas abomináveis diante daqueles ídolos. Eles defecavam diante daqueles ídolos, se prostituíam diante daqueles ídolos, e os filhos de Israel se prostituíram com aquelas mulheres midianitas. Gente, quando Deus fala, começa a vir praga no meio do povo de Israel. De repente vem um homem cheio de medo, porque sabe que vai morrer, pega uma mulher medianita e resolve ter um argumento diante de Deus. Moisés não tem uma mulher medianita, porque eu não posso ter também. É quando entra Eleazar. Eleazar pega uma espada e fica na barriga do homem e da prostituta. E quando ele fez isso, a praga cessou no meio dos filhos de Israel. E Deus vai falar sobre Eleazar, que o sacerdócio dele permaneceria para sempre. Oh, glória. E sabe quem foi o substituto de Abiatar? Zadok, descendente de Finéias,
descendente de Eleazar. Foi uma classe sacerdotal que foi fiel, até mesmo no período pós-exílio. Quer ver um que era descendente deles? Esdras, homem fiel. Sabe o que Deus está falando aqui? Eu tenho substitutos e eu tenho substituídos. Sabe qual é a mensagem de Deus aqui para nós, Ebenezer? Cuida do teu castiçal. Leve a sério. Mantenha a obediência. Porque senão você vai ser substituído. Senão aquele que está no banco de reserva vai ser colocado em você. E não se iluda, porque Deus pega. Ah, eu não quero fazer a obra não. Quer não? Ele vai ali na Cracolândia. Ele vai ali, pega um cracudo ali da Barão de Petrópolis. Salva. Dá um banho com o seu sangue. Coloca o Espírito Santo. Batiza no Espírito Santo. Traz para cá. E aquela pessoa começa a se destacar. E Deus fala, chegou a pessoa para substituir. Quem sou eu para falar? Ah, eu não vou fazer mais não. Ué. Aleluia. Mas assim eu quero profetizar para a igreja aqui nessa noite. Mas assim como existe os substituídos, existem aqueles que vão substituir. Porque talvez você esteja aqui em algum tipo de banco de reservas. Pastor Henrique já foi banco de reserva. A Aline já foi banco de reserva. Leandro já foi banco de reserva. Os músicos já foram banco de reserva. Fala para o seu irmão aí, você está em algum tipo de banco de reserva. Fala aí. Mas se prepare. Vai chegar a hora que Deus vai começar a tirar alguns. Deus vai remover alguns. Deus vai remover outros. E vai dizer, chegou. Levanta a mão aí, irmão. Levanta a mão aí em nome de Jesus, porque eu chego como profeta de Deus para a sua vida. Deus vai substituir para colocar você. Agora pega no ombro do seu irmão aí e diz aí, se prepara para entrar no jogo, vai. Oh, glória. Se prepara, porque a tua hora está chegando. A obra da substituição acontece o tempo todo. Se estamos aqui fazendo a obra de Deus, é porque fomos pessoas, somos um grupo, somos uma nação que substituiu uma nação que não queria. Não quer não? Tudo bem, eu vou pegar o melhor do que você. E tem gente que Deus vai tirar para colocar você. E tem gente que vai tirar, porque o destaque, irmão, às vezes você olha assim, por que aquele pregador e não eu? Por que aquela cantora e não eu? Calma, Deus está no jogo, enquanto as coisas estiverem indo com sentido, Deus vai manter aquele jogador ali, mas calma, a seara ela é muito grande, a seara ela é muito tremenda, e talvez nem precise substituir alguém. Deus pode estar olhando para um campo novo e falando, meu filho, você é a pessoa certa, minha filha, você é a pessoa certa. Deus vai substituir para te colocar. Aleluia. E quem são aqueles que vão ser substituídos? Os que não conservam o primeiro amor. Os que não levam a Deus a sério. Não se trata de evangelizar, não se trata de ter teologia, não se trata nada disso. Se trata de honrar a Deus em primeiro lugar. Se trata de colocá-lo em primeiro lugar. E eu quero liberar essa mensagem para a igreja. Porque enquanto eu estou falando, eu sei que você só de repente só está pensando, pô, será que Deus vai tirar alguém? Tem muita coisa em jogo. Tem muita, fala comigo, irmão, o jogo não acabou. E Deus precisa decidir a situação. E Deus, para fazer algumas coisas, Ele pega as pessoas certas. Tem gente falando, Deus, eu estou aqui para ser usado. E eu queria um grito de vitória da igreja dizendo, eu vou contar até 3 e você vai dizer o que Isaías falou. Eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos lá? 1, 2, 3.
Agora dá um abraço em 2 pessoas e diz assim: tua hora está chegando. Vai. Sai do teu lugar aí. Sai do teu lugar e fala assim: tua hora está chegando. Tua hora está chegando. A obra não pode parar. Paloma, Deus vai tirar alguém lá de cima para te colocar. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus vai tirar, levanta aí, minha filha. Dá um abraço nela aqui, Eline. Minha filha, eu vejo uma obra de substituição. Deus vai tirar alguém, dá um abraço. Não é substituir a Aline não, tá? Fica tranquila. Mas eu vejo Deus tirando alguém lá de cima e falando assim: vou colocar ela. Recebe tu essa unção da substituição. É capaz de você vai ver o que Deus está falando com ela aqui nessa noite. Você vai ver num cartaz desse aí, era para ser fulano. Você vai ver a cara da Paloma. Quem crê na vitória da Paloma aqui, irmão? Eu sinto Jesus aqui, meu filho. Eu sinto os céus aqui nessa noite. Cada Deus tem seus Paulos, como foi pregado aqui pela pastora Aline. Deus, ele tem os seus Ananias. Deus, ele tem... Irmão, é tão sério que a gente pensa da seguinte forma: por que Saul foi substituído? A gente acha que Deus gostava mais de Davi do que Saul. Não, irmãos. Quem levantou Saul foi quem? O próprio Deus. O próprio Deus. Quer ver, irmão? Eu finalizo com essa palavra aqui, porque a mensagem é essa, para o seu coração. E isso em aspectos grandes. Porque a Ebenezer está substituindo ministérios grandes que Deus confiou, mas por não estar fazendo o que Deus quer, Deus falou: chegou a hora da mais nova. Eu vou repetir isso aqui, irmãos. Isso aqui é a inspiração de Deus. Deus ama todas as igrejas aqui do Rio Comprido, irmão. Deus ama todas as igrejas de Catumbi. Deus ama todas as igrejas de Estácio. Mas tem igreja, irmão, que ela não quer fazer o que Deus quer. Ela não quer fazer o que o Eterno quer. Aí Deus olha para você. Deus olha para mim. De fato, só temos 10 aninhos. 10 anos? 9? 9 aninhos. Fala comigo, eu tenho 9 aninhos. Fala. Mas Deus, por isso que foi lido aqui pelo Carlos: não diga que eu sou uma criança, porque tudo aquilo que eu colocar na sua boca, isso você vai falar. Deus está pegando a menina, a nova, está pegando, aleluia. Deus está pegando a Ebenezer para confundir. Irmão, isso aqui, irmão, não é facção não. Isso aqui não estou legislando por placa de igreja não, porque as coisas na obra de Deus funcionam com obediência. Quem está disponível, quem faz a obra de Deus, vai entrar no jogo de Deus. Sabe o que Deus está me falando mais aqui? A Ebenezer foi um elemento surpresa que eu levantei. Eu tenho certeza que já houve maldições contra essa igreja. Eu tenho certeza que falaram: isso aí não vai crescer, isso aí não vai para frente. Ah, irmão, quem Deus escolhe, não tem diabo, não tem inferno. E não pense que Deus ele mudou não, tá? Porque esse negócio da multiforme amor de Deus, as pessoas estão confundindo as coisas, achando que Deus... Eu estou cansado, irmão, até de ficar ouvindo esse negócio. O Deus do Antigo Testamento não é o mesmo do Novo. Quem disse para você que não é? Ele é o mesmo ontem, hoje, ele é o mesmo. Ele ainda mata, fala aí, ele ainda mata. Se ele mata, ele substitui. Aí não mata não, então você precisa ler o que ele fez com Ananias e Safira.
Então você tem que ler lá no Apocalipse, uma das cartas dizendo que ele vai colocar num leito. Irmão, desculpa, é uma palavra pesada, mas o leito está esperando quem não quer fazer obra, hein? Você não vai fazer obra aqui, né? Tem um hospital lá, você vai fazer, ai, como eu já vi muito. Eu vi uma tocha na tua mão, Flávio. Receba aí, meu irmão. Executará a minha vontade, diz o Senhor, e eu vou substituir para colocar você, irmão. Deus está aqui nessa noite. Levanta a mão e dá glória a Deus. Substituídos e substitutos. Fala comigo assim bem alto: eu vou substituir.